há 106 anos, aconteceu a primeira greve no país. O movimento, que durou 30 dias, teve origem em São Paulo, propagou-se por diversas capitais do país e reuniu cerca de 70 mil operários e operárias. A greve geral de 1917 foi um marco importante na história do movimento operário brasileiro. De lá para cá, essas paralisações garantiram inúmeros avanços para a classe trabalhadora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o direito de greve, esse instrumento na luta por melhoria nas condições de trabalho, que atualmente é resguardado pela nossa Constituição. Falando nisso, vamos ver o que a Carta Magna diz sobre o assunto. A Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. Diz ainda que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Sobre o tema, eu converso agora com Mário Tiago Gomes de Sá, advogado da área trabalhista, e também com Daniel Campos, professor de Direito Processual do Trabalho. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio do artigo 5º. Obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Obrigado. Bom, e antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu convido a todos a assistirem a um vídeo aqui da Rádio e TV Justiça. A greve é um direito dos trabalhadores assegurado pela Constituição Federal de 1988. Cabe ao empregado decidir o momento de exercê-lo e os interesses que devem ser defendidos. Além de um instrumento de pressão coletiva, a greve é um direito fundamental na luta por melhores condições de trabalho. Como todo direito, ele comporta limitações, mas o empregado que aderir à paralisação não pode ser demitido da empresa por isso. Nesse sentido, são reiteradas as decisões judiciais por todo o país. Inclusive, é o que diz a súmula 316 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que a simples adesão à greve não constitui falta grave. Doutor Mário, quais são os direitos de um trabalhador que adere à greve? Flávia, por incrível que pareça, um dos direitos é exatamente poder deflagrar a greve, né? Antigamente não existia uma norma que regia a possibilidade do trabalhador aderir à greve. Então, já com a Constituição de 88 e posteriormente a Lei 7783 de 89, o próprio direito de deflagrar a greve é o maior direito que o trabalhador tem. A garantia também do emprego e o direito de manifestação pacífico. Doutor Daniel, e a gente falou aí dos incisos do artigo 5º, mas tem também o artigo 9º, né? Explica pra gente o que ele traz. Sim, o artigo 9º da Constituição, ele traz essencialmente o direito à greve e é um direito que é do próprio trabalhador e o próprio trabalhador tem a iniciativa de iniciar essa greve e é algo que está à mercê do campo empresarial. É uma exceção também com relação à possibilidade de não exercer o trabalho e descumprir essa cláusula contratual a fim de garantir o seu direito. Doutor Mário, e tem diferença aí quando a gente fala de trabalho público, trabalho privado? Flávia, a própria Constituição prevê em artigos diferentes isso daí, né? No artigo 37, ela traz a possibilidade do servidor público fazer greve. E no artigo 9º, como colocado aqui pelo doutor Daniel, o trabalhador da iniciativa privada. Contudo, a Constituição previu também que haveria a necessidade de uma lei para regulamentar o direito de greve do servidor público. Lamentavelmente, essa lei até hoje não existe no Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal, através de um mandado de injunção, disse que se aplicará ao servidor público aquilo que couber à lei da iniciativa privada. Então, basicamente, não tem muitas diferenças no direito de greve entre uma categoria e outra. É uma dúvida que muita gente ainda tem. Militar pode fazer greve ou não? Interessante, porque o militar ele não pode nem fazer greve, nem se sindicalizar, né? E é através, normalmente, dos sindicatos que se fomentam aí as manifestações para a categoria fazer a greve. É importante ressalvar também que as categorias de segurança pública, policiais civis e toda segurança pública mesmo, não pode fazer greve já por determinação de decisão do próprio Supremo. Bom, então vamos falar agora do que torna uma greve legal ou não. Doutor Daniel, quais são os requisitos aí?
Muito bem, Flávia. Há uma confusão generalizada sobre o que é greve ou não, mas, na verdade, a greve ela é um instituto coletivo. Para ser aceito, tem que iniciar através de um sindicato. O sindicato tem que iniciar, o sindicato dos empregados, ele precisa iniciar uma negociação coletiva. Essa negociação sendo frustrada, o sindicato tem que fazer uma assembleia geral com os empregados, com os sindicalizados, e nos termos do estatuto do sindicato, essa assembleia tem que ocorrer, e caso seja aceito a greve pelos empregados, tem um prazo mínimo para que se inicie essa greve. Então, ela é um instituto bem complexo, na verdade. E o que, por exemplo, acontece se uma greve é considerada ilegal? Se ela for considerada ilegal, aquela paralisação ela vai ser ilegal, e não vai produzir efeitos em benefício dos empregados daquela categoria, né? E o sindicato pode, inclusive, ser penalizado por essa greve ilegal. E, geralmente, quem é que define? É o Tribunal Regional do Trabalho, é o Tribunal Superior do Trabalho? Quem é que entra aí em campo para poder definir se a greve é legal ou não, doutor Mário? Bom, aí vai depender do tamanho da categoria e extensão da greve. Normalmente é o Tribunal Regional do Trabalho, né, quem faz o julgamento do dissídio, né, que é como trata o processo que cuida da greve. Algumas exceções previstas na lei, São Paulo tem 2 TRTs, né, o TRT-15 e o TRT-2, e dependendo da extensão da greve, o próprio Tribunal Superior do Trabalho vai dar a palavra final. Então, sempre é um tribunal regional, nunca é uma vara do trabalho. Sempre é um colegiado. E tem que ser acionado para isso? Por exemplo, os empregadores acionam o tribunal ou não? Tem que ser acionado, né, através, como eu falei, do dissídio coletivo. Como o doutor Daniel colocou, o processo de greve ele passa por uma negociação, são várias rodadas de negociação entre sindicatos e empresas, ou entre sindicatos e sindicatos, depende, né, do tipo. Obrigatoriamente tem que ter a mediação antes de se provocar o tribunal. Não havendo, então, sucesso nessa mediação, vai se buscar o tribunal, né? E aí, normalmente, é o sindicato laboral, né, o dos empregados, quem busca o tribunal. Bom, vocês estão falando aqui de sindicatos, nós recebemos uma pergunta de telespectador justamente sobre isso. Vamos conferir. Qual é o papel dos sindicatos no processo de greve? Doutor Daniel, o senhor já falou um pouquinho aqui da necessidade de ação dos sindicatos, mas explica para a gente qual o papel deles, então. O sindicato tem um papel muito importante, porque dentro da lei de regência, o sindicato ele precisa validar essa greve. Na verdade, é o sindicato que representa os seus empregados, né, seus sindicalizados, que ele vai dar a chancela para essa greve, né? Então, não vai existir greve fora do sindicato, né? Existe uma possibilidade de ter uma assembleia de empregados na não existência de um sindicato. Mas essa possibilidade, a gente não vê ela muito na prática, né? E o sindicato ele vai ter um papel importante e tudo vai acontecer dentro realmente do sindicato, né? E o que o sindicato precisa fazer para se formalizar, para existir aí e poder representar a categoria? Sim, essa é uma dúvida bem recorrente, né? O sindicato ele precisa criar uma associação primeiro, ele é uma associação civil, tem que fazer o registro no registro de pessoas jurídicas civis, né? Depois ele vai pedir essa chancela para o Ministério do Trabalho. E tem alguns requisitos. Os principais é que o sindicato ele é regionalizado, ele é por categoria, né? Então ele tem a categoria profissional e a categoria laboral, né? ou de empregadores de empregado, e ele tem que ser único, então tem um requisito chamado unicidade. Então só vai existir um sindicato de uma categoria de uma determinada região. E assim, para o telespectador, essa região tem que ser pelo menos o tamanho de um município, né? Então realmente é bem específica a atuação do sindicato. Então, vamos falar agora, doutor Mário, do empregador. Quais são as obrigações aí do empregador durante uma greve? O que ele tem que fazer ali para assegurar o direito? Bom, primeiro ele não pode constranger, né, o empregado que adere à greve. Ele não pode atuar de maneira ostensiva para prejudicar a greve. Então, ele tem que garantir o emprego, garantir o acesso também daquele empregado que quer continuar prestando seus serviços, né, mas de maneira alguma fora dos limites legais, ou seja, fora do judiciário, ele não pode atuar para
travar aquela greve, botar barricadas para que os grevistas não façam a manifestação, que é um direito deles, né? Se manifestar ali na frente da empresa ou em praça pública e tudo mais. Então, é respeitar o direito de greve, garantindo o direito ao trabalhador permanecer empregado. Basicamente isso. E geralmente a gente vê, como o senhor falou aí, né, manifestações na frente ali das empresas e tudo. Mas os trabalhadores, eles também podem fazer a manifestação, desde que pacificamente dentro da empresa, eles podem ficar sentados ali dentro da empresa de uma forma tranquila durante uma greve? Toda manifestação pacífica é aceita no movimento grevista, né? Além disso, eles podem fazer campanhas. A gente já viu aí ao longo da história do Brasil manifestações de greve que vão parar na televisão com anúncios dos sindicatos, né, dizendo por que estão fazendo aquela greve, o que querem com aquela greve, quais as dificuldades que estão tendo, né? Então, a manifestação pacífica, como você trouxe ali do próprio artigo 5º, é o maior instrumento que o grevista tem para poder chamar a sociedade a estar ao lado dele e entender que aquela problemática é temporária, mas que ele precisa do apoio de todos, né? A luta realmente do capital contra o trabalhador. E muitas vezes o senhor falou aí de campanhas, né? A gente vê muito isso quando tem algum problema com os sindicatos professores, por exemplo. Eles normalmente, né, buscam ajuda, fazem uma campanha ali avisando que podem entrar em greve. Essa é uma estratégia bem válida também? Essa é uma estratégia, exatamente, para sensibilizar a população, até porque professor, né, é uma categoria muito sensível, né? São desde crianças de 2, 3 anos de idade até professores universitários. Então, eles mexem com toda a sociedade, né, com toda uma logística familiar, às vezes, e é muito importante eles darem esse tipo de feedback, vamos colocar assim, para a sociedade, né, falando, olha, eu estou fazendo isso não é porque eu quero, mas porque eu preciso, porque eu entendo ser necessário. E é preciso sempre avisar antes de uma greve, doutor Daniel? A categoria tem que avisar ali a sociedade, aos empregadores que vai entrar em greve? Sim, essa questão é tão forte que a lei de regência fala de notificar, né? Não é só comunicar, é uma notificação oficial, né? Ela precisa ser comunicada 48 horas antes, né? Para os empregadores, para os sindicatos dos empregadores, para o poder público e para quem mais depender daquele serviço, né? Interessante que os serviços essenciais, por exemplo, de energia, de fornecimento de água, de transporte, de tráfego aéreo, né, eles têm que ser notificados com 72 horas de antecedência, né? Se não fizer essa notificação, a greve não vai ser válida. Pode ser considerada uma greve abusiva. Bom, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora nós vamos dar uma pausa para o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o direito de greve. Sabe até que ponto uma greve é considerada legal, quais os direitos dos trabalhadores e também dos empregadores. Sobre o tema, eu continuo conversando com Daniel Campos, professor de Direito Processual do Trabalho, e também com Mário Tiago Gomes de Sá, advogado trabalhista. Doutor Daniel, vamos voltar nesse bloco aqui. Uma curiosidade que muita gente tem, faz uma confusão aí. Greve é diferente de paralisação, não é mesmo? Sim, a greve é um instituto constitucional, um instituto legal. Então, a greve é um instituto, né, bem complexo e bem importante. A paralisação é uma questão mais simples. A paralisação faz parte do direito de greve, porque dentro do direito de greve você tem uma paralisação mais coletiva. Então, provavelmente, quando as pessoas falam que estão de greve ou que iniciou greve, na verdade, talvez não seja uma greve oficial, seja apenas uma paralisação ou talvez um indicativo de greve, algo nesse sentido. Indicativo de greve. Para também o trabalho ou não? Não, o indicativo é justamente aquela fase de estamos negociando, mas ainda não chegamos num acordo e provavelmente não vamos chegar num acordo. E aí tem que fazer a assembleia. A assembleia vai ser conforme o estatuto, mas as assembleias tradicionais são em praça pública, com os carros de som, né? Geralmente é assim, mas pode ser de outra forma, né? E o indicativo é isso. Então, ele faz uma primeira assembleia e na próxima assembleia vai ter a decisão dos empregados se vão fazer greve ou não. E só mais uma pergunta sobre isso. Paralisação. Tem que avisar com antecedência também, como no caso da greve que o senhor explicou aqui, ou não? A paralisação, como ela não tem uma proteção tanto da Constituição como de lei, ela não precisa avisar.
Mas, a depender disso, você tem uma não manifestação das cláusulas contratuais. Isso pode ter implicância para o empregado, que realmente para de fazer o serviço, e isso pode ter alguma implicância dentro do seu contrato, como, por exemplo, uma suspensão do contrato, ou até mesmo uma rescisão do contrato. Bom, são muitas manifestações, né, doutor Mário? Além de greve, paralisação, quais são as manifestações legais aí que o trabalhador tem para fazer valer os direitos deles? Bom, então, como a gente já vem falando aqui, essa manifestação pública normalmente é o maior dos direitos e o melhor veículo que o trabalhador tem para expor a sua vontade, né? A gente falou da importância desse aviso prévio da greve, porque sem ele pode ser uma paralisação, tornando ilegal o movimento e tendo aí realmente consequências para o empregado, que vai ter o salário descontado, pode vir a responder, tomar uma punição, uma suspensão, uma advertência, e dependendo da gravidade do que ele fomentar nessa paralisação também, né, vir até a tomar aí uma justa causa, dependendo de como ele agir contra o empregador. O direito da livre manifestação, ele tem regras também, ele não é tão solto assim. Então, se não cumprir esses ditames, essa regrinha, não fizer o passo a passo, você banaliza a greve. E aí ela não vai ter nenhum resultado útil, prático, né? Vai ser só mais uma baderna, vamos colocar assim. E que não é nem que o empregador quer e nem o que o empregado procura também. E nem o que a sociedade também quer, né? Alguma. Agora, o que acontece muito, doutor Mário, é que nem todo mundo tem a mesma opinião. E aí, às vezes, parte dos trabalhadores entra em greve, a outra parte não. Quem está em greve pode pressionar quem não está, por exemplo, está dentro aí do direito de greve ou não? Não está. Tem que ser garantido o direito de ir e vir daquele empregado que não quer aderir à greve. Tem gente que está satisfeito com o que tem. E aí não quer aderir a essa greve porque entende que lá na frente pode vir a ter que repor dias de paralisação ou pode vir a ter, ficar sem os seus proventos. Então, tem que garantir o direito do trabalhador que não quer aderir à greve, que ele possa ingressar às instalações do empregador e continuar a prestar o seu serviço. E a gente sabe também que tem gente que muitas vezes não adere à greve ali por medo de perder o emprego. O que pode acontecer com um empregador que pressiona ali, que ameaça, por exemplo, de demissão? Isso é um abuso, né? A greve sendo reconhecida como uma greve legal dentro das normas, a empresa não pode aplicar nenhum tipo de punição para o empregado que deseja participar dessa greve. Então, o empregador não pode, de maneira alguma, ameaçar e nem realizar essa demissão, porque o empregado tem um respaldo de não comparecer ao serviço, de não aplicar aquela cláusula contratual de prestar o serviço, né? Então, a empresa pode receber algum tipo de multa e pode haver, talvez seja a pior consequência, né? Isso pode configurar também uma rescisão contratual por culpa da empresa, né? Ou por culpa do empregador. Caso tenha uma demissão, provavelmente sem justa causa, faça a demissão daqueles que participaram, o empregado, aliás, pode pedir essa anulação dessa demissão e voltar ao trabalho. Essa é a primeira questão. Mas caso o empregado não queira, ele pode pedir a rescisão indireta dessa relação de emprego. Doutor Mário, o senhor já tinha falado aqui para a gente sobre o dissídio. O que é o dissídio coletivo? Como é que ele funciona? Bom, o dissídio é a ação, né, propriamente dita, onde o sindicato vai buscar socorro do Poder Judiciário para dirimir aquelas questões que vêm se discutindo antes nas rodadas de negociação. Ele pressupõe essas rodadas prévias de negociação entre sindicatos, normalmente nos estabelecimentos dos próprios sindicatos. Aqui em Brasília a gente vive muito isso, né? A gente está com a sede do Ministério aqui. O Ministério do Trabalho, ele participa ativamente dessas rodadas de negociação. Se forem frustradas em âmbito privativo, vamos colocar assim, do sindicato, eles buscam as delegacias regionais do trabalho para que haja uma intermediação. E aí sim, não havendo, em se frustrando essa negociação, é que é instaurado o dissídio perante o Tribunal Regional do Trabalho, né? Então, ele é o processo pelo qual a Justiça irá determinar quem tem razão ou não naquilo que se está negociando. Então, vamos falar um pouquinho mais, que a gente já falou aqui da questão da Justiça do Trabalho, né, dos tribunais regionais e do Tribunal Superior, mas qual o papel da Justiça do Trabalho? Bom, o papel é o de pacificação, porque a gente está no meio de um conflito de interesses.
categoria dos empregados, categoria dos empregadores, discutindo o que vai ser dado de aumento, o que não vai ser dado de aumento, as melhorias que serão implementadas ou não, porque é isso que se discute num dissídio. Normalmente são as cláusulas econômicas, né, o índice de reajuste, valor a alimentação, essas coisas, e as cláusulas propriamente de benefícios, né? Dias de folga, essas coisas. Então, a Justiça do Trabalho tem atuado fortemente para pacificar essas coisas, principalmente depois da reforma trabalhista, onde acabou a ultratividade da convenção coletiva. Você dava um benefício na convenção coletiva, não renegociava ele, aquele benefício acabava incorporando, vamos colocar assim a grosso modo. Hoje não, ele tem validade, ele só dura o tempo da convenção coletiva. Então a Justiça do Trabalho vai dizer quem é que tem razão, o que está certo e o que está errado nessa negociação. E é uma grande conquista, né, dos brasileiros ter uma justiça ali voltada para as questões trabalhistas, não é mesmo, doutor? Com certeza, né? Se você fizer uma análise do poder judiciário de outros países, inclusive países desenvolvidos, muitos não têm uma justiça do trabalho, né? A título, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Não tem uma justiça do trabalho específica. Então, a gente tem uma grande joia, na verdade, um grande tesouro, que tem que ser preservado por nós todos, né? E a Justiça do Trabalho, assim como o colega falou, né, ela é uma justiça de conciliação, uma justiça de buscar harmonia para a vida social, né? Ela é uma justiça protetiva também, por razões históricas, claro, né? Mas é uma justiça de conciliação. Então, no dissídio, ela vai buscar essa conciliação para que seja melhor para a sociedade como um todo, né? Eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Existe algum limite de tempo para a duração de uma greve? Doutor Mário, existe esse limite? Bom, infelizmente ou felizmente, não, né? Se a gente colocasse um limite para durar uma greve, por óbvio que o empregador ia esperar dar esse prazo, né, temporal para falar assim, olha, então ele não conseguiu o que queria, segue a vida sem aquele direito. A Justiça do Trabalho, então, tem um papel fundamental nessas questões de tempo de greve, né? Ela tem que agir o quanto antes, uma vez instaurado o dissídio, exatamente por não ter assim, um prazo legal. E aí a Justiça do Trabalho ela renova aquele pedido conciliatório, ela faz novas rodadas de negociação. Ela só vai julgar realmente quando ela não encontra esse acordo entre as partes, né? Então, realmente não há prazo para que dure uma greve. E uma outra dúvida, o trabalhador que está em greve, ele pode exercer alguma atividade paralela ali, remunerada que ele tenha? Se ele já tiver essa atividade antes da greve, ele pode exercer, né? Inclusive, não existe proibição na CLT e nenhuma outra lei que o empregado não possa ter 2 ou 3 ou 4 empregos. Mas existe uma ressalva implícita dele realizar outro contrato de trabalho estando em greve, porque isso frustra até mesmo a própria ideia de paralisação. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Como funciona a greve no caso de serviços públicos essenciais? Bom, antes de responder essa pergunta, vamos explicar o que são serviços essenciais, doutor Mário. Bom, a lei que rege a greve, ela traz ali um rol, né, de serviços que não podem parar, vamos colocar assim, para que a sociedade continue minimamente funcionando. Esses são os serviços essenciais. A título de exemplo, saúde, aeroportos, né, tráfego aéreo, portuário, há companhias de água, de energia, gás, abastecimento, são considerados serviços essenciais. Então, agora vamos responder a pergunta do nosso telespectador. O que acontece no caso dos serviços essenciais? Nos serviços essenciais, o aviso prévio, a comunicação prévia ou notificação, ele é de 72 horas. Então, não pode iniciar a greve, a paralisação, antes desse período. E muitas das vezes a greve é considerada abusiva porque a paralisação começa justamente antes. Como o serviço é essencial, é preciso que o poder público, o sindicato das empresas e os empresários consigam se organizar melhor, né, para que a população que precisa desse serviço público não fique prejudicada, né? E com relação aos serviços essenciais, teve uma alteração legislativa, digamos, recente, que incluiu como serviço essencial as perícias médicas relacionadas ao INSS, né? Então, essa perícia também é considerada como essencial, né?
E aí tem que deixar uma quantidade mínima de trabalhadores ali em ação para não prejudicar a população? Sim, mas olha que interessante, porque a lei ela não fala de percentual, né? Deveria falar, né? Inclusive, existem alguns projetos nesse sentido. Ela não fala de percentual, ela fala que tem que ser um percentual adequado, o suficiente, para que esses serviços não prejudiquem a população que usufrui do serviço, né? Em média, os tribunais colocam na média de 30%, mas isso pode depender, evidentemente, né? Bom, para a gente encerrar aqui, uma pergunta que eu acho que muita gente tem dúvida aí, doutor Mário. O trabalhador pode ter descontado ali do pagamento dele os dias que ele parou por greve? Esse é o grande vilão da greve, vamos colocar assim. Porque a lei deixa claro que há uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Com essa suspensão, suspendem-se os direitos e obrigações, vamos colocar dessa forma. Eu não preciso prestar o meu serviço, em contrapartida, você também não precisa me pagar. Essa é a regra. E aí, um dos maiores problemas na negociação do dissídio coletivo, em rodadas de negociação, vai se garantir o salário ou não? Né? O TST antigamente tinha um entendimento de que poderia descontar metade dos dias paralisados e outra metade não. Né? O Supremo já disse que pode descontar, sim. Então, essa é uma das cláusulas que mais dá embate durante a negociação. Vai realmente depender de cada caso, de cada greve. Bom, nosso programa de hoje está chegando ao final, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui, doutor Mário. Doutor Daniel, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!